Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Fleury. Vamos hoje discutir um pouco sobre insuficiência respiratória aguda, tá? Uma condição clínica, né? Não é bem uma patologia, mas é uma condição clínica que é inerente, né? Que pode vir na realidade a acontecer, a acometer vários pacientes, né, pacientes que venham internar com alterações, sejam elas ortopédicas, pulmonares, né, neurológicas, enfim. De ordem geral, é classificado, né, ou é definido como uma situação clínica, ok, pessoal? Bem, então a definição clássica é justamente essa, como já estava, né, trazendo para vocês logo de início. O termo IRPA, né, insuficiência respiratória aguda, refere-se a uma situação clínica em que o sistema respiratório perde subitamente a capacidade de manter a troca gasosa. Então, eu gosto de frisar bastante essa definição, porque é comum os alunos, né, pensarem muito que o paciente internou com um quadro de insuficiência respiratória aguda. E essa insuficiência respiratória aguda é uma patologia. Não, não é uma patologia, pessoal. Ele pode internar com a insuficiência respiratória de origem pulmonar ou extrapulmonar. Então eu posso ter um DPOC, que desencadeia uma insuficiência respiratória aguda, como eu posso ter um paciente com acidente vascular cerebral, e ele desencadeia uma insuficiência respiratória aguda pela perda de patente de via aérea superior. Ou seja, ele perde o comando da musculatura da via aérea superior, obstrui a via e ele entra em insuficiência respiratória aguda. Então a gente precisa desmistificar que isso realmente não é uma patologia, e sim uma situação clínica desencadeada por alguma patologia, seja ela a nível pulmonar ou extrapulmonar, ok? Então, do ponto de vista epidemiológico, se a gente for analisar, né, um estudo até antigo, que a gente traz aqui da década de 90, tá? Mas um estudo bem interessante que foi realizado com um N enorme, né, de 1.400 pacientes, 44% com o diagnóstico de insuficiência respiratória aguda. Vieram a falecer, né, vieram a óbito no hospital. Então, é um achado importante que demonstra o seguinte: independente do tipo, né, de acometimento que houve com aquele paciente, ele pode vir a desencadear no âmbito hospitalar um quadro de insuficiência respiratória aguda, e essa situação clínica é extremamente grave e pode vir a levar o indivíduo a óbito, né, por uma questão de tempo. Então, é uma situação onde a gente deve saber diagnosticar muito bem e optar pelo tratamento, né, a curto prazo. A sua etiologia, né, a gente traz normalmente que os acometimentos podem ser tanto de origem pulmonar quanto extrapulmonar. Então, se a gente for analisar aqui, esse quadro, né, que eu trouxe aqui do livro, né, de pneumologia, então, ele traz o seguinte, que a gente pode ter a insuficiência respiratória, né, de causa de disfunção do drive respiratório, ou seja, uma alteração de centro da respiração, como eu falei, exemplo, um paciente que teve uma lesão cerebral, seja ela vascular ou traumática, pode desencadear um quadro de insuficiência respiratória aguda, assim como a disfunção neuromuscular, indivíduos que desenvolvem, exemplo, esclerose lateral amiotrófica, perde o controle da musculatura respiratória e vem a desenvolver a falência, né, e vem a desenvolver a necessidade de uma ventilação mecânica de forma constante para manter a respiração. Ou disfunções de vias aéreas mesmo, né? O indivíduo tem algum grau de alteração, né, de via aérea periférica, como tem no DPOC, ou de vias aéreas mais centrais, enfim, podem vir a desenvolver o quadro de insuficiência respiratória aguda. Outra alteração importante, né, que pode desencadear a IRPA, disfunções do próprio parênquima pulmonar, a exemplo do paciente com bronquite crônica, né, que tem aquela resposta inflamatória com formação de secreção na via aérea, ou como o próprio enfisematoso com destruição do arcabouço alveolar, tem alterações do parênquima, pacientes com pneumonia, enfim, alterações do parênquima, fibrose cística, pode desencadear o quadro de insuficiência respiratória. Disfunções da caixa torácica, não se esqueçam, alterações anatômicas das costelas, né, do próprio arcabouço torácico, podem também desenvolver insuficiência respiratória. Exemplo, o indivíduo sofreu um acidente automobilístico e desencadeia fraturas de mais de 3 arcos costais, né? Vamos desenvolver aquele chamado tórax instável. Isso gera uma disfunção de caixa torácica, ainda que não tenha lesão, né, de pleura para desencadear o pneumotórax, isso pode desencadear insuficiência respiratória também. Outro achado interessante, disfunções vasculares, né, e de ventrículo direito podem desencadear, ou seja, a insuficiência cardíaca pode inundar o pulmão e desenvolver também um quadro de IRPA.
assim como as disfunções musculares, como eu já falei no slide anterior. Então, os mecanismos fisiopatológicos, né, da IRPA estão atrelados ou à hipoxemia ou à hipercapnia. E de forma clássica, né, a literatura traz isso como a insuficiência respiratória do tipo 1 ou a insuficiência respiratória do tipo 2. Tá, ok? Então, as condições fisiopatológicas que determinam a hipoxemia e hipercapnia estão aqui traçadas nesse quadro. A hipoxemia, o indivíduo vai apresentar um quadro de hipoventilação, ou seja, colapso alveolar, fechamento dos alvéolos, com um defeito importante da difusão. A gente vai ter alteração lá na membrana alvéolo-capilar, porque esses alvéolos vão estar desinsuflados, nós vamos ter um aumento de shunt pulmonar. Alterações da VQ, ou seja, da relação ventilação-perfusão. Por quê? Porque nós estamos apresentando um quadro de shunt. Nós temos alvéolos perfundidos, ou seja, está passando sangue por ele, mas não chega ar dentro desse alvéolo. E alterações importantes também de espaço morto pode desencadear a hipoxemia. Ou seja, eu tenho agora um exemplo, tromboembolismo pulmonar. O trombo obstrui a passagem do sangue, tem ar chegando no alvéolo, porém não tem troca gasosa. Por quê? Porque não tem sangue passando no capilar pulmonar. E alterações da hipercapnia, ou seja, aumento da quantidade de CO2, estão atrelados também à hipoventilação, porque na hipoventilação nós podemos ter um aumento do espaço morto anatômico, e aí automaticamente você aumenta a quantidade de área do pulmão que não tem troca gasosa, então fica lá retido CO2. Graves defeitos de difusão e alterações importantes da VQ. Percebam, pessoal, repete. Tanto as condições fisiopatológicas da hipoxemia quanto da hipercapnia, elas se repetem. O que começa a demonstrar para vocês aqui, pessoal, que eu posso ter indivíduos que desenvolvam a IRPA do tipo hipoxêmica e depois apresenta sinais de hipercapnia e vice-versa. Ou a gente começa a ter uma insuficiência respiratória do tipo misto. Eu tenho característica de hipoxemia e de hipercapnia, ok? Então, a classificação é hipoxêmica, chamada de tipo 1, e a hipercapnia, chamada de tipo 2. Fiquem atentos, porque normalmente em concurso, né, em provas de processos seletivos, até para vocês adentrarem em hospitais, eles trazem muito comum insuficiência respiratória do tipo 1, e não diz que ela é hipercapnica, e nem diz que a do tipo 2 é hipoxêmica, porque a literatura já traz isso, né, de uma forma bem fundamentada. Então, a hipoxêmica, né, que é do tipo 1, ela tem, obviamente, redução do O2 no sangue. Então, a PO2, se a gente for analisar na hemogasometria, está reduzida. E o que gera isso daí? Alterações como pneumonia, colapso alveolar, que é a atelectasia, a síndrome de desconforto respiratório agudo, que são doenças do parênquima pulmonar, insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca crônica, congestiva, o tromboembolismo pulmonar, como eu já falei no slide anterior. E a hipercapnia é caracterizada pelo aumento do CO2. Então, são aqueles indivíduos retentores de CO2, começa a aumentar a quantidade de CO2 no sistema. E é bastante comum nas doenças neuromusculares, porque ele não tem músculo para gerar volume, para aumentar o volume alveolar de ar, para aumentar o volume minuto, e automaticamente ele retém o CO2. Intoxicação por barbitúricos, porque isso pode gerar depressão, né, do controlador da respiração, alcalose metabólica, indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica do tipo retentor crônico, e a asma grave, né, de forma aguda, também pode gerar retenção de CO2. Aqui eu trago, tá, só a título de exemplo, pessoal, uma imagem, né, de uma classificação radiológica, né, da tipo 1 e tipo 2, demonstrando aqui, né, um indivíduo nesse quadro aqui, né, nessa radiografia de tórax, com um quadro clássico da SDRA, onde tem infiltrado alveolar bilateral. Nesse aspecto aqui, pessoal, que vocês olham assim, parece que é um algodão, tá cheio de algodão no pulmão, tá? Então essa radiografia é clássico do indivíduo que tem SDRA. E é uma doença que muitas vezes desenvolve hipoxemia, tá? Uma hipoxemia grave. Tá? Então seria uma imagem radiológica que caracteriza um indivíduo com a IRPA do tipo 1. Já a imagem ao lado aqui, ela caracteriza um indivíduo que tem doença neuromuscular.
Veja que interessante, pessoal. Esse tórax aqui é chamado de tórax em sino. Tá? Se vocês perceberem, ele tem, né, uma redução mais apical e alarga mais nas bases. Perceba que o diafragma aqui, bilateralmente, ele está retificado. E isso, gente, se dá por conta da perda da contratilidade da musculatura abdominal. Então, se vocês analisarem indivíduos, exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, eles vão ter flacidez dessa musculatura abdominal e aumento desse conteúdo. Isso gera uma restrição diafragmática. E aí, o que caracteriza a hipercapnia está bem aqui, ó, gente, ó, essa imagem hipotransparente, essa perda aqui de parênquima pulmonar. Isso é um colapso alveolar gerado por aumento de secreção. Então, o ar tenta adentrar aqui desse terço médio para superior do pulmão direito e não consegue. Isso é clássico de um paciente com doença neuromuscular, o que vai gerar um quadro de retenção de CO2. Já a sua apresentação clínica, né, vou lá avaliar um paciente beira-leito, como é que ele se apresenta? Então, normalmente ele vai apresentar um quadro de dispneia, ou seja, ele vai referir cansaço, falta de ar, tá? Ele apresenta sinais de aumento de trabalho respiratório, né, aumento da atividade da musculatura acessória, né, sinal de tiragem intercostal. Vocês começam a analisar aqui, nessa própria imagem aqui, mostra, né, fica mais visível, né, as costelas no indivíduo. Elevação da frequência respiratória, batimento da asa do nariz, que é chamado de aleteu nasal. E ao analisar, exemplo, sangue arterial, né, ao ar ambiente, esse indivíduo vai apresentar um quadro de acidose por aumento do CO2, um quadro de hipoxemia, né, cianose nos lábios, né, apresenta palidez, enfim. Então, essa é a apresentação clínica mais clássica. Então, nesse quadro aqui, o que a gente vê é justamente a apresentação clínica nos indivíduos com hipoxemia, ou seja, a redução da PO2 sanguíneo. Os achados respiratórios, ele apresenta taquipneia, elevação da frequência respiratória, dispneia, que é o cansaço, né, referido, palidez, e na forma mais grave ele também apresenta taquipneia, dispneia, só que ele já começa a apresentar agora sinais de cianose, que é aquele arroxeamento, né, dos lábios, das mãos. Do ponto de vista cardiovascular, ele apresenta taquicardia, né, na sua manifestação mais leve e moderada, com hipertensão leve e vasoconstricção periférica. Tá? Você começa a ver a mão mais fria, pálida, né, mais branca, você aperta para fazer, né, a análise, né, do tempo de enchimento capilar, ele está alterado. Já na sua manifestação mais grave, apresenta taquicardia com possível bradicardia também, alterações rítmicas do coração, hipertensão em alguns casos e nos casos mais graves, hipotensão. Do ponto de vista neurológico, o indivíduo pode apresentar, né, na sua manifestação leve e moderada, agitação psicomotora, desorientação e cefaleia. Na forma mais grave, sonolência, confusão mental, visão borrada, visão tubular, perda de coordenação, perda do comprometimento, né? Ele tem o julgamento comprometido, tempo de reação mais lento, atividade maníaco-depressivo e pode até entrar em coma por hipoxemia. Um outro achado interessante é o hipocratismo digital, que é bem comum em pacientes que têm hipertensão pulmonar, né, que é o baqueteamento, aqueles dedos em baqueta, clássico de indivíduos com hipoxemia crônica. Do ponto de vista da apresentação clínica dos indivíduos com hipercapnia, na insuficiência respiratória, quando há elevação desse CO2, né, e quando esta ocorre de forma abrupta, né, rápida, observa-se alterações no sistema nervoso central, como apreensão, confusão mental, sonolência e muitas vezes o que a gente chama de coma hipercapnico, aquele indivíduo que entra em coma devido à retenção de CO2. Já na insuficiência respiratória aguda, né, quando a elevação do CO2, né, ocorre, perdão, aqui acabou repetindo um achado. Então, na realidade, ele apresenta, né, ao final a possibilidade de um coma por conta dessa elevação do CO2. Ao exame físico, ou seja, vamos diagnosticar agora essa insuficiência respiratória. Você vai avaliar tanto do ponto de vista respiratório, né, quanto das alterações cardíacas e neurológicas. Então, pode-se analisar checando a apresentação clínica do paciente, como a gente falou nos slides anteriores, né, sinais de aumento de trabalho respiratório, dispneia, elevação de frequência respiratória, queda de saturação de oxigênio, né, as variações da frequência cardíaca. A análise hemogasométrica, né, a avaliação lá do PO2, PCO2, saturação, o índice de oxigenação. Como você pode também analisar através de outros achados, né? De forma
indireta, né, não invasiva, a capnografia, que a gente consegue analisar a quantidade de CO2 no sistema, a radiografia de tórax, né, os achados radiológicos, como a gente já mostrou previamente, em alguns casos, outros exames complementares para elucidar a causa. Pessoal, entenda, não é que a gente necessita do exame complementar para poder dizer que o paciente tem insuficiência respiratória aguda. Você diagnostica a insuficiência respiratória, faz o diagnóstico, diagnostica, e posteriormente a gente vai buscar a etiologia. Então, exemplo, eu não vou dar um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica baseado na insuficiência respiratória aguda. Eu preciso de uma eletroneuromiografia, enfim. Então, eu vou pegar exames complementares para fechar o diagnóstico. Então, aqui só os valores, né, que a gente deve levar em consideração da hemogasometria, né, os valores clássicos que vocês vão encontrar na literatura. E, a partir daí, a gente deve estar monitorizando esse paciente. Então, aqui eu trago, né, um monitor clássico, trazendo aqui os marcadores, né, de variáveis fisiológicas, né, frequência cardíaca, né, TCO2, que é o CO2 exalado, né, variações da pressão arterial, saturação. E essa monitorização ela é importante para a gente definir o que vai ser feito com esse paciente em relação ao tratamento. Então, esse quadro eu acho ele importantíssimo para a gente avaliar a condição da insuficiência respiratória aguda e pensar em tratar. Então, meu tratamento ele vai basear em quando eu devo iniciar, como que eu vou fazer, quando eu vou parar a minha conduta e devo estar reavaliando de que forma. Então, eu trago aqui alguns exemplos, não significa que só são essas as formas de avaliação. Mas eu posso fazer uma análise gráfica para analisar o motivo da insuficiência ou se ela está persistindo, padrões de musculatura ventilatória, a oxigenação do paciente, mecânica pulmonar. E aí, baseado nessas perguntas, né, vou responder isso, eu estou iniciando minha terapêutica. Então, eu posso fazer suporte ventilatório não invasivo, técnicas de expansão pulmonar, técnicas de higiene brônquica e utilizando esse quadro, pensando, vou realizar técnicas de remoção de secreção. De que forma? Com CPAP, com máquina da tosse, né? Quando eu devo parar? Quais são meus marcadores? Enfim, utilizar esse quadro é importantíssimo. E, por fim, o tratamento. O tratamento ele baseia-se na caracterização do fator causal, ou seja, o que é que está levando o indivíduo à insuficiência respiratória, né, para daí a gente traçar o objetivo e combater a hipoxemia ou a acidose. Então, uma das coisas primordiais, posicionar muito bem esse paciente para otimizar a ventilação pulmonar, o suporte ventilatório invasivo ou não invasivo, a depender, né, da causa da insuficiência respiratória aguda, né, a utilização de suporte de oxigênio suplementar, né, e aí outras terapêuticas, né, hidroeletrolíticas também, os médicos, né, que vão estar mais à parte disso daí, né, a reposição volêmica, enfim, assim como alguns medicamentos como antibiótico terapia, bronquidilatadores podem estar entrando em ação aí, ok? Então, pessoal, só para a gente fechar com chave de ouro aqui, vamos ver uma questão, tá, que foi publicada aqui, né, em 2013, tá, para a gente discutir um pouquinho mais aí dessa insuficiência respiratória. Então, a IRPA ela é definida como a incapacidade do sistema respiratório em manter a troca gasosa adequada com o ar ambiente, seja por incorreto funcionamento do fornecimento do oxigênio aos tecidos, seja por inadequada eliminação de gás carbônico pelos pulmões. Ou seja, ele está falando aí sobre os dois tipos de insuficiência respiratória, pessoal, a hipoxêmica e a hipercápica. E aí vem o questionamento. Em relação à IRPA, né, a IRA, ou seja, também, né, a insuficiência respiratória aguda, assinale a alternativa incorreta, ok? Então, a letra A vem. A ventilação é ajustada para manter pressão parcial de O2 no sangue arterial, o PO2, e o pH dentro dos limites normais. Essa homeostase, ou seja, esse equilíbrio, requer um sistema de sensores, né, mecanismos controladores centrais e um sistema efetor. Perfeito, correto. Para poder ajustar isso daí, eu preciso realmente que ocorra um equilíbrio no sistema. B. As disfunções do parênquima pulmonar normalmente se apresentam como quadros de insuficiência respiratória do tipo 1, que tem como causas mais frequentes atelectasias, pneumonia, a SDRA, perfeito. Lesões de parênquima pulmonar levam à hipoxemia, ou seja, insuficiência respiratória do tipo 1. Diagnóstico de insuficiência respiratória aguda
é clínico e laboratorial. Perfeito. Vamos avaliar o paciente e utilizar alguns exames como a gasometria arterial. Podendo os sintomas de insuficiência respiratória aguda surgir de forma progressiva e insidiosa ou de maneira súbita na dependência da doença de base. Perfeito, correto. Então nos resta qual? A letra D. Percebam como eu dei esse conselho para vocês no meio da aula. A insuficiência respiratória aguda pode ser classificada de acordo com a fisiopatologia em hipercapnica do tipo 1, olha o erro, hipercapnica ela é do tipo 2. Hipoxêmica do tipo 1, que é exatamente o contrário que essa questão está trazendo. Insuficiência respiratória hipercapnica tipo 1 e insuficiência respiratória hipoxêmica do tipo 2. Ou seja, a resposta errada é a letra D e o que a questão quer aqui é a incorreta. Ok, pessoal? Então finalizamos esse módulo de insuficiência respiratória aguda. Um abraço a todos e até a próxima.